Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, sexta-feira, dia de alegria, dia de vitória. Vocês são meus alunos, sejam muito bem-vindos. Eu quero sempre estar aqui com vocês, daqui até a eternidade, ensinando os caminhos da sabedoria milenar. Essa semana nós estamos numa série muito especial, a série Autoconhecimento. E quantos depoimentos a gente está recebendo de gente que não tinha a mínima noção, não se conhecia, gente que não sabia que era possível estudar a si mesmo, saber qual é o seu temperamento, qual a sua verdadeira identidade, vamos falar hoje, qual é sua linguagem de amor, qual é o seu nível de mentalidade. A aula de mentalidade foi forte ontem. Muita gente escreveu pra gente. Então, já começa a aula de hoje compartilhando, dando o seu like, porque quando dá o like, o que acontece, Wesley? A pessoa mostra pra gente que ela tá gostando. A pessoa revela pra gente que está gostando muito do Café com Destino. 2, O YouTube começa a entregar mais o nosso conteúdo. o YouTube vê que você está curtindo, começa a entregar mais o conteúdo para outras pessoas. Você quer que esse conteúdo chegue a mais gente, ajude mais pessoas? Não deixe de dar o seu like e se inscreva nesse canal, porque esse canal só existe para te ajudar. Não deixe de se inscrever, tá bom? É 1 segundo, é gratuito e você ainda entra na nossa lista de oração, porque todos os alunos do Café com Destino, aqui cadastrados nesse canal, que são inscritos nesse canal, eles recebem oração diária da nossa equipe de intercessão da Casa de Destino, tá? Gente, hoje nós vamos falar sobre o assunto descobrindo seu propósito. Não tem como você viver seu destino, saber sua verdadeira identidade, ter autoconhecimento, que é se conhecer, sem saber qual é o seu propósito. E muitas pessoas se confundem o que é um propósito. Eles acham que propósito é o trabalho que eles fazem, que propósito é o emprego, que propósito é o título que eles têm. Não. Propósito é o porquê você nasceu, é o para o que você nasceu. Já dizia uma frase de Mark Twain que os dois melhores dias da vida de um ser humano, um é quando ele nasce e o outro é quando ele descobre por que nasceu. Então é muito interessante que a gente possa descobrir na aula de hoje para que estamos nessa terra. Nós fomos criados por Deus por um motivo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Está em Romanos 8, 28. Então nós temos um propósito divino em nós. Vou repetir. Nós temos um propósito divino. Algo divino nas nossas vidas. E nós precisamos descobrir o que é isso. Ontem eu falei isso na aula, aqui do Café com Destino. Descobri que minha identidade espiritual é ser filho de Deus, e eu descobri isso quando eu tive meus filhos, entendi que eu perdoo meus filhos, que eu amo meus filhos incondicionalmente, que eu vejo coisas que eles fazem e falo, puxa, eles vão amadurecer ainda, dou mais uma chance. E aí eu entendi, é assim que Deus me trata. Deus me trata como um pai. Ele me corrige porque me ama, mas ele me ama incondicionalmente, ele me aceita, ele me perdoa porque é meu pai. Eu sou filho de Deus. E naturalmente falando, a minha identidade é de treinador de pessoas. Então eu, como filho de Deus, treino pessoas. É sobre isso que eu quero te ensinar hoje. Porque nossa identidade espiritual é ser filho e filha de Deus, mas nós temos também um propósito natural a ser cumprido. Propósito esse que Deus nos deu. O meu é treinar pessoas. Você já descobriu qual é o seu? Vou te ensinar algumas perguntas que você tem que fazer, papel e caneta na mão, para você se aproximar do teu propósito. Tiago, tem a mínima ideia do que seja. Vamos começar com essas perguntas que eu coloquei no livro Especialista em Pessoas. Se você ler o livro Especialista em Pessoas, tem um capítulo que eu falo sobre propósito e eu revelo essas perguntas lá. Lembrando que para você ser um aluno do Café com Destino, além de estar inscrito nesse canal, você tem que estar lendo um dos nossos livros. Ou o livro Princípios Milenares, é o nosso livro mais recente, ou o livro Especialista em Pessoas, ou o livro Dinheiro Emocional, Emoções Inteligentes, Descubra Seu Destino, O Problema é Seu, 12 Dias para Atualizar Sua Vida, Rumo ao Lugar Desejado. Nós temos 9 livros publicados. Então você precisa estar lendo um maior poder do mundo, já esquecendo o maior poder do mundo, livraço.
Então vale a pena você estar lendo um dos nossos livros, tá? Eu indico hoje Princípios Milenares e Especialista em Pessoas. Olha, vamos para as 4 perguntas para você descobrir seu propósito. Pergunta número 1. Qual é a sua habilidade natural? O que você faz naturalmente? Você nem estudou, mas faz bem. Porque muita gente confunde propósito com profissão. Eu sou advogado, meu propósito pode ser advogado? Pode. Defender as pessoas, por exemplo. Meu propósito de vida não é ser advogado, meu propósito de vida é defender os injustiçados. Eu faço isso através da advocacia, um exemplo. Mas muitas vezes sua profissão não está ligada ao seu propósito. Porque propósito tem a ver com habilidade natural. Uma coisa que você faz naturalmente. Olha, por exemplo, o meu falar em público. Então eu podia ter um trabalho que não exigia falar em público, e aí ia ser só um pagador de contas, só um trabalho. Meu propósito, de alguma forma, teria que ser falando em público. Porque é uma habilidade natural que eu tenho. Segundo, o que as pessoas esperam de você? Quando as pessoas me escutam, Thiago, elas esperam o quê? Que eu fale sobre gastronomia? Que eu mostre o carro que eu tenho? É isso que elas esperam? Não. Elas esperam de mim espiritualidade e vida emocional. Empreendedorismo de vida. Como viver melhor. Elas esperam uma aula de vida. Terceira pergunta, o que o mundo está precisando? Então, primeiro, qual é a minha habilidade natural? Segundo, o que as pessoas esperam de mim? Terceiro, o que o mundo está precisando? Não adianta eu querer oferecer uma coisa que o mundo não precisa mais. 4, e o principal, o que Deus me falou? Quando eu consigo responder essas 4 perguntas e as respostas se aproximam, eu estou muito próximo do meu propósito. Então, por exemplo, se eu estivesse respondendo, tá? Minhas perguntas aqui, ó. Qual a habilidade natural do Thiago? Falar em público. O que as pessoas esperam de mim? Espiritualidade e emoções. Então, peraí, eu falo bem em público, as pessoas esperam de mim por causa da minha história de vida, por causa do meu testemunho, por causa da minha autoridade no assunto, falar sobre espiritualidade e emoções. O que o mundo está precisando? De mais equilíbrio, um exemplo, e o que Deus me falou para treinar pessoas. Qual é o meu propósito? Treinar emocionalmente e espiritualmente pessoas que estão querendo ser mais equilibrados. Pronto, pega todas as 4 respostas, entendeu, Hélio? Forma um propósito. Então, muita gente fala o seguinte, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos e ainda não descobri o meu propósito. É possível. Eu descobri o meu aos 33. 33 anos da minha vida, eu ia só tentando e me frustrando, tentando e me frustrando, tentando e me frustrando. Mas depois você descobre o seu propósito, você tem um alvo agora. Você tem um alvo. E você toma todas as decisões na mesma direção. O mais bonito de descobrir o seu propósito é que você começa a tomar várias decisões na mesma direção. Você sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o resultado de você tomar várias decisões na mesma direção? Sucesso. Você só tem sucesso quando você toma várias decisões na mesma direção. Por que na mesma direção? Porque você tem um alvo. Qual é esse alvo? Teu propósito. Quando você descobre o teu propósito, você consegue ser intencional. Quando você descobre o seu propósito, você suporta o processo. Porque muita gente não suporta o processo porque não sabe qual é o alvo, não sabe qual é o propósito. Então, tudo parece muito difícil. Mas quem descobre o seu propósito, acelera seu destino. Então, eu quero hoje reforçar para você a importância do autoconhecimento, e uma das coisas que você precisa saber nesse processo de autoconhecimento é qual a tua verdadeira identidade. É qual é o teu propósito. Imagina, o que adianta eu saber meu temperamento? O que adianta eu saber minha linguagem de amor? O que adianta eu saber meu nível de mentalidade se eu não souber para que eu estou aqui? Olha como é que essa semana foi profunda, gente. Foi um curso essa semana. Se eu quisesse cobrar, eu cobrava e 1 milhão de pessoas entravam. Eu estou aqui gratuitamente, todas as manhãs, com a nossa equipe, te oferecendo conteúdo transformador, que muda destino. Então encaminha para o máximo de pessoas essa aula de hoje, porque a gente está falando sobre propósito hoje. Então eu descobri, olha o que é essa semana. Vamos falar de Thiago. Meu temperamento é dominante. Como eu sou dominante, eu sou uma pessoa que fala mais alto, que me preocupa mais com o resultado que com o processo. Eu tenho que ter alguns cuidados. É muito bom porque eu assumo liderança rápido, mas também eu posso desconsiderar o sentimento das pessoas. A gente falou sobre tudo isso na aula de temperamentos. Acho que foi segunda-feira temperamentos, né, Tia Cheira? Foi segunda, né? Segunda e terça, né? Exatamente. Segunda e terça a gente falou sobre temperamentos. Aí, na linguagem de amor, eu descobri que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Na minha mentalidade, eu sou mentalidade 3, 75% mentalidade 3,
25% mentalidade 4. Meu propósito de vida é treinar pessoas. Se a pessoa tem essa descrição minha aqui, ela me conhece inteiramente. Ela pode não saber detalhes do meu passado, pode não saber detalhes da minha convivência diária, mas ela já sabe quem eu sou. Ela consegue ter noção da minha identidade. Olha como é que é importante você entender de temperamento, linguagem do amor, mentalidade e propósito. T de temperamento, L de linguagem de amor, M de mentalidade, P de propósito. Então você faz esse exercício aqui, ó, temperamento, linguagem de amor, mentalidade e propósito. Qual é o meu? Você vai ter uma tabela de quem é você. Como eu sou dominante, minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Eu preciso ser afirmado e eu afirmo também pessoas com palavras. Minha mentalidade é de 3 para 4. E meu propósito é treinar pessoas. Agora eu tenho um alvo, agora eu sei quem eu sou. Agora eu tenho um objetivo claro. Agora eu só preciso colocar foco e energia. Quando você descobre quem é, quando você tem autoconhecimento, você só precisa agora de foco e energia, porque o resto vem. O resto acontece. Pergunta, Joelle, você que está doido para... uma carinha que está doido para perguntar sobre autoconhecimento. Hoje, sexta-feira, é dia de pergunta. Eu posso ter parcela dos 4 temperamentos ou só de 2? Não, conforme a gente falou, temperamento, você tem um que é o principal, é o cabeça, é 75% para mais. E você tem um pouquinho do outro, dos 4 não. Isso vale também para a linguagem de amor, vale também para a mentalidade. Eu posso ter 75, 80% de mentalidade 2 e ter 20% de mentalidade 3, que é a mentalidade vencedora e tal. Apesar que a maioria dos nossos alunos, eu acredito que já passaram aí pela autoanálise, poxa, eu sou mentalidade 3 para cima, porque para você estar acompanhando a gente aqui, você é uma pessoa que pensa, que quer aprender a se comunicar, né? Pelo menos vontade de ser 3 você tem. Você pode até estar no 2 ainda, na mentalidade 2, mas você tem vontade de ser 3 e dá para migrar através de convivência, ambiência, mentoria, livros, viagens. Tem muita coisa que faz você migrar de mentalidade. Agora sobre propósito. Depois que você descobre o teu propósito, fica muito mais claro você mirar e colocar energia e foco. Lembrando que propósito não precisa ser algo grande. Eu sempre explico sobre minha mãe que o propósito dela foi criar. Ela me falou isso, Thiago, meu propósito foi criar vocês 3 no caminho do Senhor. Cada propósito... A gente teve um Brunecast que a gente falou sobre dinheiro e a Bíblia, a riqueza e a Bíblia. Que eu falei o seguinte, que cada propósito tem um valor financeiro. Porque Deus não patrocina homens, Ele patrocina projetos. Deus não dá dinheiro para homens, Ele patrocina projetos. Então, por exemplo, o propósito da minha mãe não exigia muito dinheiro. Ela foi uma classe média baixa e criou a gente. O meu propósito já exigia, porque é treinar pessoas, é ser um filantropo, ajudar muita gente socialmente falando, é ser um grande educador. Para isso eu precisava ter a sede que a gente tem, os instrumentos de trabalho que a gente tem, isso exige investimento. Mas tem propósitos que exigem dinheiro médio, outros pequenos ou pouco dinheiro. Uns precisam de bilhões para cumprir o seu propósito. Então nós temos que entender que propósito revela também o tamanho da sua conta bancária. Eu explico bem isso no Brunecast, chamado Riqueza e o Dinheiro é a riqueza, o dinheiro e a Bíblia. Dinheiro e a Bíblia. O Dinheiro e a Bíblia é o nome desse podcast. Vale muito a pena você assistir, tá bom? Então, assim, nós precisamos, nessa sexta-feira, entender. O nome do Brunecast é Mitos e Verdades sobre o Dinheiro. Mitos e Verdades sobre o Dinheiro. Assista esse Brunecast, Mitos e Verdades sobre o Dinheiro. Tá? O Dinheiro e a Bíblia é muito... Dinheiro e a Bíblia é a thumb. Tá, Dinheiro e a Bíblia é a thumb, e aí você botando Mitos e Verdades sobre o Dinheiro, vem aí na sua pesquisa. Ó, então eu quero encerrar essa semana dizendo que é muito importante esse processo de autoconhecimento. E nós, como fazemos toda sexta-feira, nós vamos orar. E uma das coisas que nós vamos pedir para Deus hoje em oração é que Deus ilumine a nossa mente para a gente descobrir nossa verdadeira identidade, nosso propósito, descobrir quem nós somos. E que a aula dessa semana toda tenha te ajudado, firmado os teus passos para você descobrir quem é. Se você pode, além de encaminhar pelo menos para 3 pessoas que precisam de uma oração agora, fecha teus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa semana. Mais uma sexta-feira, mais uma semana concluída. A tua palavra é verdade
E ela diz que não seremos confundidos, mas que firmados em Ti, avançaremos. E nós queremos estar, Senhor, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Obrigado por essa semana, obrigado por esse estudo, abençoa nossos alunos e alunas. Traz, Senhor, novidade de vida, traz recompensa para o esforço de cada um. Protege a família, o propósito, revela a verdadeira identidade de cada um. E que nós possamos estar cada vez mais juntos aqui no Café com Destino, nas mensagens de domingo, no Brunecast às terças-feiras, e possamos estar crescendo em graça e conhecimento, como diz Tua palavra. Abençoe a vida de cada um. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu tenho certeza que essa semana será uma semana especial na tua vida. Esse final de semana será um final de semana de boas notícias para você. E segunda-feira nós voltamos com força total às 6h57 no Café com Destino. Um excelente fim de semana. Paz e prosperidade.